Senhor, contamos com a Tua bênção e neste culto estamos sendo assistidos pelo Teu Espírito Santo e precisamos, Senhor, da presença e da intervenção dEle ainda neste instante, para refletirmos sobre a Tua palavra. Assiste a este Teu povo que se reúne no nome do Teu Filho. Abençoa-nos, Senhor, com esta porção da Tua palavra. Sejamos edificados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura do texto desta manhã em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 10. Hoje vamos falar deste povo embrionário. Um biólogo, colocado para pregar, vai ter que fazer a associação das coisas que ele mais gosta de ensinar, a Bíblia e a biologia. Então hoje a gente vai ver esse povo embrionário que o Mateus comentou no início do culto desta manhã. Diz assim a palavra de Deus: são estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai. E a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Nós vimos durante todos esses 11 capítulos, em todos os sermões que ouvimos aqui domingo após domingo, vimos o que aconteceu nesse início da história da humanidade. Gênesis é o livro dos começos. Gênesis é o livro dos inícios. Nós vemos em Gênesis a origem do universo, o mundo físico, não vivo, água, pedras, rochas, substâncias químicas, as coisas não vivas, e vimos a origem dos seres vivos.
A origem do ser humano e das relações entre si, entre Deus, entre os elementos da criação. Vimos a origem do casamento e da família. Adão, Eva, seus 2 primeiros filhos, e depois que um foi morto, 7. Vimos a origem da agricultura e da pecuária. Vimos a origem do pecado e de toda sorte de males. Também ouvimos a origem do Evangelho. Gênesis 3:15. O livro do Gênesis também nos mostrou a origem dos instrumentos musicais, das ferramentas. Vimos a origem dos juízos pontuais de Deus. Adão e Eva sofreram o primeiro juízo. O dilúvio é um juízo, apesar de universal, mas pontual na história. Vimos Babel, vimos Caim, vimos Cã. A origem destes juízos que Deus foi estabelecendo logo no início da história, logo no início da narrativa. Vimos também a origem dos povos. E hoje vamos ver a origem de um povo especial, com uma relação direta, mais próxima, mais íntima com Deus. Há 2 genealogias no livro do Gênesis. Há uma terceira, um pouquinho antes dessa que nós lemos, mas das genealogias grandes há 2. A do capítulo 5 e essa do capítulo 11 que nós lemos. A do capítulo 5, Josué trouxe um sermão abordando as questões daquela genealogia. E ecoando um pouco do que o Josué falou naquele dia, embora muitos de nós possamos achar entediante a leitura de vários nomes difíceis, a leitura de viveu tantos anos e gerou filhos e filhas, e depois morreu, e depois viveu tantos anos. Embora a gente possa achar isso cansativo, isso que estamos chamando de cansativo nada mais é do que a palavra inspirada por Deus. E cabe-nos aqui, nesse instante, lembrar que o salmista meditava nisto, dia e noite. E não só isto, ele sentia prazer na meditação da palavra de Deus. O salmista não tinha Romanos capítulo 8 para ler. O salmista não tinha Apocalipse 22 para ler. O salmista lia Gênesis 3:15 e sentia prazer na lei de Deus. Eu sei, eu estou falando diante de um espelho aqui. E a pergunta que eu vou fazer para você, eu estou fazendo para mim, desde quando eu soube que eu ia trazer a palavra nesse texto. Tenho eu prazer na lei do Senhor quando eu leio genealogias? Tenho eu prazer na lei do Senhor quando eu leio a maneira de montar e desmontar o tabernáculo? Tenho eu prazer na lei de Deus quando eu leio qual tem que ser o tamanho da arca? Tenho eu prazer na lei do Senhor quando essa lei diz que o meu pecado está diante de mim todos os dias? Se não temos prazer na lei do Senhor, alguma coisa está errada em nós. Talvez a gente não saiba entender muito bem a genealogia. E por isso, num curto intervalo de tempo, o autor do Gênesis foi obrigado a escrever outra genealogia. O fato é, se não ouvirmos a voz de Deus nas páginas do Antigo Testamento, dificilmente vamos entender
a voz de Deus no Novo Testamento. Portanto, as genealogias têm instrução para nós, têm ensino para nós. E o que é que nós podemos aprender na genealogia de hoje? A maneira como as genealogias são escritas é muito parecida, tanto de Gênesis 5 quanto de Gênesis 11. Mas há algumas diferenças que são muito importantes e às vezes, pelo fato da gente não estar acostumado a ler, a gente acaba perdendo isso. Gênesis 5, se você puder abrir aí para fazer o acompanhamento comigo. Gênesis 5 tem um refrão. Tem um refrão que se repete várias vezes. Versículo 5. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Está falando de Adão. Versículo 8. Viveu ao todo 902 anos e morreu. 7. Está falando sobre 7. Versículo 11. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Falando de Enos. Versículo 14. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Falando de Cainã. Versículo 17. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Falando de Maalalel. Versículo 20. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Falando de Jared. 27. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Falando de Matusalém. Versículo 31. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Falando de Lameque. É a genealogia da morte. É a genealogia de quem acaba, e quando acaba, não tem mais o que ser dito. Morreu. Talvez essa seja a genealogia de todos nós, porque todos nós somos seres vivos, e ao que tudo indica, a única certeza que podemos ter sobre os seres vivos é que eles são formados por células, eles precisam respirar para se manterem vivos, eles precisam se alimentar para se manterem vivos, eles precisam de um ambiente para sobreviver. Mas mesmo com tudo isso, todo ser vivo um dia vai perder a vida. Seja por doença, seja por acidente, seja por um predador, não é o nosso caso, ainda bem, seja por velhice. Todo ser humano um dia vai perder essa vida biológica. E Gênesis deixa isso muito claro. Mesmo sendo o livro das origens, o autor do Gênesis resolveu mostrar de maneira eterna que seres vivos marcados pelo pecado morrem, têm suas vidas terminadas. Existe um ponto final que é colocado na vida de cada ser vivo. No Eclesiastes capítulo 3, nós lemos que há tempo de nascer e tempo de morrer. O homem mais sábio que andou por essa terra concluiu isso também ao longo de sua vida. Essa genealogia é marcada pelo falecimento dessas personagens que Moisés escolheu relatar. É o ciclo da vida, é o ciclo inevitável da nossa vida.
Mas, se você voltar os seus olhos para o versículo 24, no meio de toda a morte, Deus resolve preservar um homem de morrer. E o texto sagrado diz que Deus o tomou para si. Ele não quis saber se Enoque queria. Ele não quis saber se Enoque estava preparado. Deus não perguntou para Enoque, tá bom? Quer ficar mais um pouquinho? Tem mais alguma coisa para fazer? Não. O texto diz que Enoque andava com Deus. E isto é suficiente para nós entendermos que Enoque estava preparado para ser chamado por Deus. E cabe-nos agora uma pergunta. Será que eu e você estamos preparados para sermos chamados por Deus? Não estou falando do ponto de vista humano. Eu acabei de casar e eu não quero ser chamado por Deus agora. Não faz 3 meses. Tem gente esperando criança na barriga e não está pronto para ir embora. Quer ver essa criança nascer? Mas como é que está a nossa relação com Deus? Vivemos hoje como se Cristo fosse voltar amanhã? Ou você ainda tem muitas dívidas espirituais para acertar com Deus? Será que você tem alguma pendência? Porque a Bíblia diz que se depender de nós, nós temos que ter paz com todos. Será que temos alguma pendência com Deus? Podemos falar de Enoque sobre as nossas vidas. Marcos andou com Deus e Deus resolveu chamá-lo. Será que as pessoas que nos rodeiam podem testemunhar isso de nós, como Moisés testemunhou de Enoque? No meio de toda a morte da genealogia do capítulo 5, Deus inspira Moisés e Moisés resolve colocar um sopro de vida no meio da morte. É no meio do caos da morte que Deus vai fazer ecoar um sopro de vida. É naquele corpo barrento, sem vida, inerte, que Deus resolve soprar o seu sopro de vida. E o que não tem vida, passa a ter vida. É assim que Deus faz. No meio da morte, Deus levanta a vida. No meio do deserto, Ele faz nascer uma planta. No meio da terra seca, Ele faz brotar água viva. E a genealogia do capítulo 5 mostra isso para nós. Vimos isso quando Josué falou conosco. Mas a genealogia do capítulo 11 tem algo importante que a gente tem que relatar e perceber. Essa genealogia do capítulo 11 é uma transição entre o que aconteceu em Babel e o que vai acontecer no capítulo 12. O capítulo 12 não será semana que vem. É um spoiler invertido, né? Porque eu falo que não vai acontecer, mas também não falo o que vai acontecer, né? Então, é uma transição. Babel marca uma situação muito complicada para a humanidade. E aí o autor do Gênesis coloca uma genealogia. E essa genealogia é bem diferente do outro. Por quê? Porque nessa genealogia do capítulo 11, não tem morte presente. As personagens são colocadas, e o final de cada personagem é: e gerou filhos e filhas. A morte não está presente, pelo menos de modo descritivo, porque o autor, nesse instante, está querendo apontar para uma realidade que vai vir.
A morte ficou no dilúvio. A morte ficou em Gênesis 5. A partir de agora, o autor vai ressaltar algo extremamente importante para o que vai acontecer no capítulo 12. Estão sendo gerados filhos e filhas. A quantidade de pessoas está aumentando de novo. Interessante é que Sem era o primogênito de Noé. Só que não é a genealogia de Sem, o primogênito, que é colocada em primeiro lugar. Sabe aquela história de guardar o melhor para último? Sabe aquela maneira de Jesus fazer as pessoas perceberem a presença dele na festa do casamento? É no final do casamento que vai ter o melhor dos vinhos. Moisés está antecipando aqui uma coisa extremamente importante. Genealogia de Cã, genealogia de Jafé, e agora eu vou mostrar uma genealogia que é mais importante. Mesmo que seja o primogênito, ele está sendo colocado em último, mas essa genealogia é mais importante do que a de Cã, é mais importante do que a de Jafé. Por quê? Porque é a partir deste relato que Deus vai conceber um povo só para Ele. Adão, Eva e Sete não são colocados como povo de Deus, porque Deus ainda não chamou um povo. Noé e seus 2 filhos e as suas esposas, e seus 3 filhos e suas esposas, não são identificados na Bíblia como povo de Deus, porque ainda Deus não havia chamado um povo. Claro, ele já se relacionava de maneira especial com estes homens, com essas pessoas. Mas agora o autor do Gênesis está mostrando que nessa transição alguma coisa diferente em relação à morte vai acontecer. Ele está mostrando que, apesar do primogênito ser mostrado por último, ele é o mais importante de todos. Cã teve seu filho amaldiçoado por Noé, por causa do seu pecado, sendo declarado escravo de Sem e de Jafé. Jafé teve a bênção de ter o seu território ampliado, mas Noé disse que Jafé haveria de habitar com Sem. E na bênção que Noé deu para Sem, Noé diz o seguinte: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Não é dito Deus de Jafé. Noé não dá a bênção, bendito seja o Senhor, o meu Deus. Não. Noé aponta e fala: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Existe uma escolha deliberada do Espírito Santo inspirando Moisés a escrever sobre Sem. Sem é uma figura importante. É estranho falar Sem, né, na língua portuguesa. Sem é uma figura importante. O significado da palavra Sem é nome em hebraico. Shem. Os judeus dizem Hashem, né? O nome, porque é impronunciável, né? Dentro dos 10 mandamentos é impronunciável o nome de Deus em vão. Então, quando os judeus estão conversando entre si, eles não usam a palavra em hebraico, né? Eles usam a palavra Hashem, que significa o nome. Então, quando eles estão conversando, eles dizem Hashem me abençoou. Eles não dizem Deus me abençoou.
Para eles é tomar o nome de Deus em vão, as conversas do dia a dia. Sem, que em hebraico se diz Shem, Sem significa nome. E interessante, né? O Moisés coloca a genealogia de Sem exatamente no meio de dois eventos extremamente significativos. É como se a gente tivesse uma espécie de sanduíche em que a gente tem um evento, a gente tem o recheio disso com a genealogia de Sem, e a gente tem um segundo evento que vai acontecer. O primeiro evento qual é? O primeiro evento é aquele de Babel, em que os homens queriam construir uma torre que chegasse até o céu, e por causa dessa construção, o que eles desejavam? Que o nome deles fosse conhecido na terra. E tem um detalhe, Moisés escreve que eles não queriam ser dispersos pela terra. E o que foi que aconteceu? A torre não foi construída, o nome deles foi esquecido e eles foram dispersos pela terra por causa da troca das línguas, da mistura das línguas. E qual é o evento que vem depois de Sem? É o evento do chamado que Deus vai fazer para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e farei o meu nome grande. Olha o que Moisés está mostrando para nós. Eu vou colocar agora aqui uma genealogia entre um grupo de pessoas que teve o seu nome completamente esquecido, e vou colocar uma segunda história de alguém capaz de fazer o seu nome conhecido para todas as gerações. E o que tem no meio é um homem cujo significado do seu nome é nome. Percebe a intenção que Moisés está tendo aqui? Moisés está preparando este caminho, Moisés está preparando o leitor do Gênesis para o que vai acontecer no capítulo 12. Moisés está indicando, com tudo que ele tinha à sua disposição, vai aparecer um nome, e esse nome é diferente daqueles outros nomes que foram esquecidos. Adão e Eva foram-lhe ordenados que não comessem de um determinado fruto, mas eles resolveram comer. O juízo de Deus foi a morte espiritual, a morte física e a radical mudança na relação do ser humano consigo mesmo, com Deus e com toda a criação. O ser humano tentou resolver o problema, mas não foi possível. Deus teve que intervir com graça, matar um animal e entregar a pele deste animal para que o ser humano se cobrisse do pecado que havia cometido. Pouco tempo depois, um dos filhos desse casal não é capaz de controlar o próprio pecado no coração. Claro, está manchado pelo pecado dos seus pais. E resolve, no momento do culto, no momento da prestação do culto, resolve matar o seu irmão. Veja a desgraça que o pecado causa na vida de uma pessoa. No momento mais sagrado da vida de alguém que quer se relacionar com Deus, ele resolve matar uma pessoa. Por causa disso, ele é colocado como errante, para andar por aí. Deus ainda o permite criar uma cidade e coloca uma marca em Caim, para que ele não fosse morto. E ainda diz que quem o matasse, Deus o vingaria.
2 sinais da graça de Deus. Terceiro sinal da graça de Deus. A humanidade cresce em perversidade. A humanidade cresce na maldade do pecado. Deus olha aquilo e resolve destruir o que havia criado. Não há freios para o pecado da humanidade. Não há como essa humanidade refrear-se, porque manchada, marcada, deturpada pela presença do pecado, essa humanidade agora é escrava do pecado e faz aquilo que o seu Senhor lhe manda. Portanto, Deus resolve acabar com aquela humanidade primeva. Vem o dilúvio, tudo é destruído. Terceira manifestação da graça de Deus. 8 pessoas, 7 casais de animais dos considerados puros são preservados dentro de uma arca. E logo depois, a estes seres vivos é dada a ordem de repovoar a terra. Sinal da graça de Deus. E ainda Deus estampa no céu um selo, querendo dizer, eu vou manter essa aliança enquanto esse selo aparecer. Mas depois, marcados pelo pecado mais uma vez, o texto de Gênesis diz que eles pensavam como se fosse um único homem e resolveram criar a Torre de Babel. Não obedeceram, tinham uma autoconfiança muito exagerada, tinham uma autoestima muito elevada e por causa do seu pecado resolveram chegar onde Deus está. Mas resolveram chegar onde Deus está por um caminho torto, por um caminho errado. Só existe um caminho para chegar onde Deus está. E por causa disso, Deus puniu aqueles homens. Mas não os matou. Não. Deus ainda teve graça daqueles egoístas, daqueles idólatras. Deus ainda teve graça daqueles que queriam tomar o seu lugar, deixou-os vivos, mas os espalhou, e cada um foi falar a sua própria língua. A primeira aplicação deste sermão, irmãos, é que a graça de Deus sempre vence o pecado do homem. Não importa qual seja o pecado do homem, a graça de Deus sempre vai ser maior. A graça de Deus sempre vai ser mais abundante. A graça de Deus sempre vai prevalecer. Porque contra o braço do Senhor não existe nenhum tipo de arma contrária. A graça de Deus sempre vence o nosso pecado. Muito embora eu e você queiramos pecar todos os dias, nós vamos ser vencidos pela graça de Deus. Deus não vai largar você. A gente pode ser a pior carne de pescoço. Deus não vai largar. Ele vai fazer a graça dele triunfar sobre o nosso pecado todo santo dia. E todo santo dia eu vou me arrepender, envergonhado. Porque Deus vai provar dia após dia que Ele não desiste de mim. Embora às vezes eu queira desistir dele. Segunda aplicação. Genealogias são curtas. São poucos versículos. 10, 15 versículos tem a história de uma família inteira. No caso da genealogia de Sem, a gente tem 6 gerações em poucos versículos. No caso lá da genealogia do capítulo 5, a gente tem
14 gerações ali descritas naquela genealogia do capítulo 5. É muito curto, é muito breve. É como a vida, né? É passageiro. Eu já tenho 50. E me lembro quando comecei a dar aula. Passou rápido. Mas a genealogia do capítulo 11, apesar de terminar com a morte de Tera, a genealogia do capítulo 11 aponta para um povo que não vai morrer, um povo que não vai perecer. A genealogia do capítulo 11 aponta para um povo que não vai ser marcado por sua própria morte, mas é marcado pela morte de Jesus Cristo. Essa genealogia de hoje não é a genealogia da morte, não é a genealogia do mal, não é a genealogia do pecado. A morte não vence nessa genealogia. Essa genealogia aponta para um que vai ser chamado por Deus, e a partir deste, um povo vai surgir, e um povo que vai ser perene na terra, um povo que vai durar na terra. E quando esta terra desaparecer, este povo vai durar na Nova Jerusalém. Este povo não é marcado pela própria morte. Este povo é marcado pela vida que recebe do autor da vida. Genealogias tem poucos personagens. Os principais, 7 gerações, depois mais 7 gerações, e na genealogia do capítulo 11, 6 gerações. 20 pessoas. Rapidinho. E para poupar espaço, Moisés simplesmente diz: e gerou filhos e filhas. Mas a genealogia que vai ser escrita no capítulo 12, a gente sabe que a próxima genealogia vai ser composta de tanta gente que o autor no Novo Testamento diz: é como as estrelas do céu e como a areia da praia. O novo povo que vai surgir, como diz o Apocalipse, são milhares de milhares e milhões de milhões. O novo povo que vai surgir é gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação. O novo povo que vai surgir é incontável. Abraão, olha para o céu e conta quantas são as estrelas que você está vendo. Pois o seu povo, Abraão, vai ser igual a essas estrelas do céu. E tem um detalhe. A Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo seu próprio nome. É Marcos, é Pedro, é Mateus, é Eric, é Jaqueline, é a Rô, é a Cíntia. Agora é diferente. A relação principal era com Adão. A relação principal era com Noé. A relação principal foi com Sete. A relação principal agora é com Sem. A relação principal vai ser com Abraão. Mas é só porque tem que começar com um. E depois que começa com esse um, a relação agora é com todos aqueles que fazem parte deste povo que está nascendo agora. Outra, a gente pode entrar na linhagem de Sem. A gente pode fazer parte dessa genealogia agora.
João, no seu evangelho, no capítulo 1 do seu evangelho, João escreve assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que não nasceram da carne e do sangue, mas nasceram do Espírito de Deus. O meu nome não está em Gênesis 11, mas o meu nome está escrito no livro da vida. O seu nome não está em Gênesis 11, mas o seu nome está escrito num lugar que borracha nenhuma vai apagar, porque a tinta que foi usada é o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ser humano pode entrar nessa linhagem do povo de Deus. O ser humano pode fazer parte dessa genealogia, sendo Deus o Criador deste povo, sendo Deus o sustentador deste povo. É Ele que inclui o ser humano nesse povo. Mas Marcos, eu não sei se eu faço parte desse povo. Então corre para Deus o mais rápido possível, porque só Ele vai poder te falar se você faz parte desse povo ou não. Mas eu posso fazer parte desse povo. Essa linhagem tem espaço, tem linha para escrever o meu nome. Um dia Paulo queria ir embora de uma certa cidade, e em sonho a ele foi revelado: eu tenho muito povo nessa cidade. E Paulo não foi embora. Portanto, muita gente pode fazer parte dessa linhagem de Sem. Tera morreu. Mas o povo de Deus não vai morrer. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É o texto que abre o nosso boletim. Mas, apóstolo Pedro coloca essa conjunção adversativa aditiva. Mas, Pedro está falando para uma igreja perseguida, Pedro está falando para uma igreja que foi dispersa por aquela região, mas, quando tem um mas na Bíblia, meus irmãos, quando tem um mas na Bíblia, e esse mas é falado pelo Espírito Santo de Deus, esse mas muda tudo. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o próximo versículo é o que o Mateus terminou com a introdução hoje, na oração dele. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. E para que Deus precisa de um povo? Em primeiro lugar, Deus não precisava e Deus não precisa de um povo. Quem precisa de um Deus é esse povo. Segundo, ter gerado um povo a partir de Abrão
é mais uma das provas significativas de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Eu quero me compartilhar com um grupo de pessoas, eu quero me revelar nesse grupo de pessoas, eu quero mostrar o meu amor nesse grupo de pessoas, eu quero mostrar a minha graça nesse grupo de pessoas. E é por isso que Deus resolve ter um povo. E como vive esse povo? Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Talvez a gente tenha memorizado de outra forma, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como vive esse povo? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Como vive esse povo? Versículo 20: sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vem o derradeiro. Qual é a marca da comunhão deste povo? Versículo 21. A gente não queria que esse versículo tivesse aqui, mas ele está. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É dessa maneira que esse povo, que era embrionário na genealogia de Sem, nasceu no capítulo 12 de Gênesis e vem sendo formado até os dias de hoje. Eu e você fazemos parte desse povo de Deus. Portanto, a gente não pode se embriagar, tem que ter autocontrole. A gente tem que falar salmos, hinos e cânticos espirituais entre nós. A gente tem que dar graças a Deus por tudo, pelo chefe, pelo empregado, pelo trânsito, pelo vizinho, pelo marido, pela esposa. Tem que dar graças a Deus por tudo. E a gente tem que se sujeitar um ao outro no temor do Senhor. Dessa maneira, a gente vai mostrar para os outros que somos o povo de Deus. Te agradecemos, Senhor, por Tua palavra. Te agradecemos porque a Tua palavra ensina, corrige, admoesta. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. E sabemos, Senhor, por Tua fidelidade, que vais continuar a andar conosco até o dia glorioso em que o Teu Filho, o nosso noivo, virá nos buscar. Te agradecemos, Senhor, por termos sido inseridos no Teu povo. Não mais um povo étnico, não mais um povo de sangue, mas um povo que foi regenerado por Ti, Senhor. Um povo que foi adotado por Ti. Um povo que foi justificado por Ti. Te agradecemos, Senhor, porque vamos ser glorificados por Ti também. Obrigado, Senhor, até este momento das nossas vidas. Fica conosco, Senhor, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.